Querem debater a suspensão e a punição de Léo Lins naquela questão do stand-up dele. Aquilo é um debate extremamente difícil, viu? É muito difícil. Vocês sabem o que aconteceu, né? Que o show dele foi proibido e tal. E que a gente viu grande parte dos humoristas, ou parte grande talvez não, mas parte significativa, até porque teve Fábio Pochá, que é um top 3 ou top 5 ali do país, né? Se posicionando contra a proibição. E o debate seguiu com outros grandes nomes do humor brasileiro atual, né? Também se posicionando contra. Eu li um comentário num dos muitos debates no Twitter de uma menina e eu me sinto um pouco como ela. Ela fez assim, meu irmão, às vezes eu concordo com um, às vezes eu concordo com o outro. Eu estou dançando nesse assunto e eu não tenho realmente uma opinião fechada não nesse assunto. Fui ver alguns vídeos dele. Tá. Varia muito de piada ruim a piada pesada, de mau gosto mesmo. Tem algumas muito desnecessárias e uma outra sacada naturalmente que funciona. Agora, detalhe, esse sempre foi o marketing dele, né? Foi. Ele construiu. Eu não sei se vocês lembram, ele é aquele cara que era assim. Ele estourou fazendo assim, via para o Recife. Ele fazia uma pesquisa aí no Google, o pessoal ajudava ele. Ele fazia um vídeo, né, sobre coisas da cidade. Ele viralizou muito assim no começo. Vários fazem isso, assim, não especificamente isso que ele menciona, mas eu lembro que os Melhores do Mundo, aquela companhia lá de Brasília, Isso. Quando ela ia para uma cidade, ela queria saber qual é aqui as piadas da cidade, né? Por exemplo, mas eles usavam no show, né? Isso, no show, por exemplo. É longe pra caramba. E aí ele faz um citava uma vídeo cidade que é longe anterior. pra caramba. Ele faz um vídeo anterior. Com referência da cidade. De divulgação, no caso, né, o dele. Cara, vamos lá. Eu assim, o proibir, às vezes, é que gera essa coisa do incômodo, né? Porque, na prática, tudo isso que ele fala no show dele, deveria ninguém realmente gostar, entendeu? Porque é de mau gosto. Na prática, é de mau gosto. Só que hoje em dia, tem gente que abraça, né, os absurdos, gosta de absurdo. É uma coisa que está muito datada ali, anos 90, uma coisa bem... Eu não acho que nem refinado, porque ele poderia usar alguma coisa desse tipo de maneira mais refinada, entendeu? Assim, uma coisa mais bem elaborada. Mas me parece, às vezes, umas piadas bem adolescente mesmo, assim, sabe? E aí é que tá. Eu até entendo, porque os humoristas, de certa maneira, se eles olham que aí está abrindo uma margem para uma proibição, qualquer outra coisa pode gerar uma proibição futura, entendeu? Eu já vi o Pochá mencionar sobre isso. A partir do momento que alguém começa a decidir que a partir daqui é proibido, em um determinado momento, um outro pode proibir, e quando você vai ver, você está sendo proibido, entendeu? Você O acaba dos sendo Fundos proibido viveu também. no limite dessa muitas tentativas de proibição naqueles episódios que eles faziam no final do ano, né? Sempre mexendo em questões religiosas muito delicadas, né? Eles foram muito perseguidos ali em relação a esses jogaram bomba, episódios, né, lá na sede deles. Isso. E acho que é por isso que Pochá foi para a linha de frente nesse debate, né? Uhum. Mas é como você falou, ou foi o Celso que falou, sei lá. Nem Celso falou, né? Mas a questão do gosto, né? É para ser algo engraçado ou não. E aí, algumas coisas, queira ou não, para uma sociedade que está tentando debater coisas que muitas pessoas sofreram ao longo dos anos, com piadas desse tipo, aí, queira ou não, entra na coisa tipo, pô, cara, tu vai falar um negócio desse, sério mesmo, 2023. Existe um debate implícito. Existe um debate implícito por trás disso, que é o seguinte: Velton Dionísio ele fala o seguinte: gente, ele está falando de racismo, isso é crime. Acho que não é questão de opinião. Mas há um debate mais profundo sobre isso, que é o seguinte: você encara o stand-up como um show em que o cara está fazendo uma palestra, digamos assim, engraçada, ou o cara é um personagem fictício? Porque eles defendem a tese que eles ali são personagens fictícios.
E que Da isso está onde? implícito no show. Que ele ali está fazendo um personagem fictício. E sendo um personagem. Tanto que eles argumentam muito assim. Quando você vai para um filme Acho que as e tem pessoas uma cena de racismo no a filme, maioria das pessoas enxerga dessa forma, não. a maioria das pessoas não enxergam, isso é fato. Mas há uma Até defesa da porque classe. Tanto que eles falam assim: isso é teatro, eu estou num teatro. É que o personagem que ele monta ali é um personagem baseado nele mesmo, né? Por isso que. Exatamente, não é o cara fazendo fantasiado de qualquer outra coisa. É o cara ali Não. stand-up. O cara tá Mas sozinho aí é que falando. tá. Mas aí é porque a questão do humor não necessariamente é a opinião da pessoa, é uma percepção da pessoa. Uma percepção, não é opinião. Que aí, muitas vezes, por exemplo, se ele faz um personagem, um cara, sei lá, vou pegar um exemplo aqui, um cara que é da burguesia e tem esse pensamento, que aí é meio que para tentar, como, por exemplo, o Porta dos Fundos já fez isso muitas vezes, que é satirizar o cara que geralmente é o opressor. Geralmente ele não satiriza o cara que sofre da situação. Geralmente é o cara que se aproveita da situação. Então ele pega lá o cara muito rico, ou o cara, enfim. E aí ele aproveita para fazer esse personagem. Por exemplo, a ideia dele é tentar usar uma situação que me parece até infantiloide mesmo, assim. Meio adolescente mesmo, assim. Não tem uma... Mas é muito. É isso, exato, entendeu? O que eu acho que causa o debate realmente é a questão da proibição. A proibição, ela causa na gente a reação que tem que causar mesmo, sabe? Proibir é uma coisa realmente assustadora e desafiadora até, né? Porque tem algumas coisas que a gente precisa, de certa forma, ou proibir ou colocar limites, né? Delimitar alguns parâmetros, né? Vem legislação e etc. Eu acho que a questão desse debate em torno de Léo Lins é porque ele vem e traz dois assuntos e sobrepõe eles, né? Um é a questão da liberdade de expressão, que é um assunto muito presente, cada vez mais presente hoje em dia, e o outro é a questão das minorias, né? Porque quando a gente citou Porta dos Fundos, fazer piada com religião, eu parto do princípio que a religião ali ela não representa uma minoria, ela representa uma maioria. Quando se faz uma piada com uma minoria, que é o caso específico aí da piada racista que ele faz, aí traz outros debates, aí acaba puxando outros temas que envolvem outras questões, que aí vai falar de política pública, que aí vai falar de uma série de demandas que aí o que vai medir é o que é que importa mais para você como pessoa. Você está mais ligado nas questões sociais, você está mais ligado nas questões da liberdade de expressão, e você vai ter argumento válido ali para entender todo mundo, basicamente, que está se colocando publicamente. Da minha parte, eu acho realmente que eu vejo como faz parte da estratégia dele escolher esses temas que ele sabe que vai gerar polêmica para ter alcance e, a partir daí, ganhar dinheiro. E aí isso eu vejo um problema, sabe? Aí eu vejo um problema, particularmente, porque eu acho que ele está tratando de questões muito graves. Tem essa questão do racismo, mas tem também questão envolvendo abuso infantil, né? Que são temas que precisam ser debatidos pela sociedade, mas não dessa forma. Então, acho que é muito mais uma questão de, não proibir, mas beleza, o cara falou, então agora bora ver do ponto de vista legal se ele infringiu alguma lei. Se ele infringiu alguma lei, ele vai ser punido ele com já isso. foi condenado algumas vezes. Pronto, é isso. Ele tem condenação recente que eu estava lendo, né? Porque atacou a mãe de um menino autista, fez uma piada com ela e tal. Exato. E aí Olha só, Rafinha Bastos é um exemplo clássico, né? De um cara que fez uma piada pesadíssima com Vanessa Camargo. Também. Sim, foi também. Mas com Vanessa Camargo, assim, aquela piada que ele fez com Vanessa Camargo inviabilizou a carreira mas dele. ali foi muito mais uma questão Aqui, do mainstream ali, né? De assim, mexeu com uma pessoa que não era para mexer. Atacou uma peça, o mainstream, e assim, inviabilizou a carreira dele. A carreira dele desandou. Ele já falou coisas até mais absurdas, por exemplo, de Sandy. Assim, tem uma que eu até acho muito engraçada, mas se você compara o que falou, por exemplo, da Vanessa Camargo, mas o da Sandy é muito mais pesado. Porque Rafinha Bastos, por exemplo, é muito melhor do que Léo Lins, pô. É muito mais talentoso do que Léo Lins. Léo Lins é pouco talentoso. Léo Lins, ele faz aquela piada
para adolescente que acha que aquilo é rebeldia. Sabe? Que acha que é rebeldia, tal. É uma piada muito 17 anos. Muito 17 anos. Aqueles caras, fundão né? Aquele fundão de classe, aquela coisa. Ele faz essa linha. Aí eu, assim, Tá? É mais inteligente, né? Mas, por exemplo, você está sujeito a processos, né? isso. Foi Danilo Gentili. A galera tá lembrando a questão do leite materno aqui. Foi Danilo exatamente, Gentili. viu, cara? Foi Gentili. Leite materno foi Gentili. Mas aí eu acho que é muito disso, sabe? Assim, ó. Velho, você não, mas eu não estava dizendo que tinha sido Rafinha Bastos, não. Eu estava dizendo que também havia tido um processo. Aí o que eu acho é isso, sabe, Fred? Eu acho que, tipo, censurar, proibir é sempre muito extremo, tem que tratar dessa forma como algo extremo. Mas, de toda forma, a gente está vendo aí recorrência, reincidência. Aí a sociedade ela tem também medidas para impedir que a pessoa siga lucrando com algo que a própria sociedade já entende como errado. Então, acho que é por isso que está o debate, sabe? Porque traz esses temas que são muito relevantes aí, depende de como você está, de quão próximo você está de cada um deles, né? Hoje ainda, Celso, eu ainda sou contra essa questão da proibição. Eu acho que tudo isso que você mencionou fez alguma coisa, mexeu com alguém, mexeu com um grupo, beleza, vai lá, bota multa, enfim. Mas eu acho que cercear o cara de falar, mesmo coisas que você não concorda plenamente, eu acho que é a melhor forma ainda da gente combater do que esse cara calado, sabe assim? Eu acho que, até porque isso gera o debate que a gente está tendo agora, por exemplo. Eu acho muito, assim, tem gente que vai concordar com o que ele fala ali, certas situações. Eu não acho engraçado fazer certas coisas, embora a gente é de uma geração, a gente viu os absurdos, né? A gente viveu Trapalhões, a gente viveu coisas que, se fosse hoje, obviamente, né? Até antes mesmo ali, se a gente volta 5 anos atrás, tem coisas que são ditas. E tem muita coisa que a gente ainda fala hoje, que daqui a um tempo, a gente talvez vai, mas vamos se preocupar com isso. Pois é, para a gente hoje é natural, né? Pro meu pai. O meu pai, ele é um cara que acha que é besteira, você vai se incomodar com isso. Pois é, mas hoje em dia, pai, é dessa maneira, entendeu? E a gente também, no futuro, a gente talvez, para hoje, algumas coisas que a gente fala, é a coisa mais natural do mundo. Não tem maldade, entendeu? Mas é a mesma coisa como era a questão do racismo, a mesma coisa que era com a questão do machismo. Essas coisas que está cada vez mais sendo debatido na sociedade, em algum momento você vai estar esbarrando naquilo, cara, não é por aí. Esse é o tipo do assunto que você não pode tratar dessa maneira. E aí eu acho que a questão do humor, ele quer fazer isso. O Léo Lins, ele sabe plenamente que ele quer jogar nesse risco, no limite do ponto onde ele vai incomodar. Porque se ele quisesse trabalhar um pouco menos do tom, mesmo falando, ele poderia, mas ele quer passar um pouquinho do limite. Faz parte do negócio dele, é o que você falou, faz parte do negócio dele. Faz parte do marketing. Para mim, essa é a questão. Pois é, mas mesmo assim, eu não sou favorável hoje. Onde? Tá ligado? Aí vai até onde? Vai ficar mutando? Não, exatamente. Aí vai mutando, vai... Tá e aí enquanto isso, ele vai propagando uma ideologia que é assassina. Mas, Celso, a gente não vai ter uma sociedade, que vai ter gente abraçando a loucura. A gente acabou de sair de uma eleição que a gente teve um presidente que fez as maiores loucuras possíveis e o cara foi eleito. Muito voto, Quantidade de voto que esse cara recebeu, fazendo os absurdos que fez em 4 anos, entendeu? Então, assim, ninguém vai impedir de ter o pensamento racista, xenófobo, machista, para diversos assuntos, entendeu? Mas combate é assim, é você... Eu sei. Fazendo a galera entender que isso não é piada. Você não faz piada com isso. Se você fizer piada com isso, você vai ser... mas eu acho que tem algumas formas, né, de debate, de monetizações, por exemplo. Isso, exatamente. E se for o caso, é o que eu digo, processos cíveis, exatamente. Né? O CSA que me deixa um pouco incomodado. Porque o CSA, ele abre margem, né, Fred? É muito perigoso, veja só. E detalhe, você retirar um conteúdo, por exemplo, eu acho até aceitável. Diz, esse conteúdo aqui vai ser retirado do YouTube. Se quiser falar nos teatrozinhos da vida, você fala. O público pagou, foi lá e assistiu. Agora, o YouTube e tal não concorda com isso aqui, a gente vai tirar.
Isso eu acho que cabe. É É, diferente um do cara não poder previamente. Porque é o que eu tô falando, a gente já viveu isso, né, com os músicos não podendo cantar, né? Isso. E na sociedade da próprias época, peças também, né? exatamente, Ó, e na sociedade da época, era a maioria das pessoas viam de uma forma diferente, né? Aí quando eu falei aquela história do personagem fictício, Henrique Moura pergunta aqui no chat. Personagem fictício tem carta para cometer crime? Claro que tem, pô. Todos os personagens Darth Vader têm sim. liberação para cometer todos os crimes. Todo personagem Ó, fictício. Mas o debate que a gente chegou foi que não é exatamente um personagem como é Darth Vader, né? Não, sim, mas o uhum, personagem Mas fictício tem é. total você, liberdade, pô. Eu acho que tem você, uma Até pra gente diferençazinha. a ficção tá aprender. aí para isso, né? A ficção tá aí, Exatamente. Né? Mas tá aí tem pra uma isso. diferençazinha, por exemplo. Tem um filme que é até com Mônica Bellucci, que tem uma cena de estupro assim, bem pesada, não sei se eu lembro o nome. Irreversível. Irreversível. Uma cena dessa hoje, no meio do cinema, já não é tão bem visto, porque Já ela é não é tão bem. muito. Por exemplo, você pode fazer a mesma cena, mostrar a gravidade que foi essa cena. Por exemplo, o Game of Thrones passou por isso, eu acho que foi a cena de Sansa, né? Sendo estuprada e tal, pelo. Esqueci agora o nome do personagem, que é. Enfim, que era aquele maluco lá. E muita gente criticou. Ramsay. Ramsay. O Ramsay. Ramsay, seu nome. Exatamente ele. E teve Drogo com logo no começo, né? Sim, a própria Margot Robbie, que vai Jamais, ó. fazer a Barbie agora, né? Que deve ser até um sucesso de bilheteria, ela falou dizendo assim, eu não quero transformar a Barbie hipersexualizada, entendeu? Como geralmente alguns colocam, principalmente nela como atriz, né? Que colocam muito a Margot Robbie como uma mulher super sexy e tudo mais. Mas, às vezes, é exatamente a maneira como o cara desvirtua essa própria ideia, entendeu? De mostrar uma cena impactante sem precisar ser totalmente explícito, entendeu? Então, tem vários diretores que retratam uma cena muito pesada, mas sem abordar ali por exemplo, Mind Hunter, que é uma série lá do Netflix, que é contando de serial killers. Não, durante toda a temporada não passa nenhum momento de um cara matando, executando, sabe, arrancando a cabeça de alguém, embora todas essas histórias são de caras que fizeram atrocidades, entendeu? Então, eu acho que às vezes é a maneira como você vai apresentar. E eu acho que aí é onde entra a questão do artista. Como é que ele quer apresentar isso? Ele quer impactar? Teve uma série recente da Netflix que eu parei de ver por isso. Achei abusiva na violência. Eu me foge a série agora. Era uma que a capa era um ator louro de cabelo grande, de óculos, que era Dahmer. Exatamente. Achei desnecessária a série. Dahmer ela é bem Desnecessária. explícita. Ela é bem explícita. Eu acho que ela não é tão explícita assim, viu? Não é tão explícita assim. Eu achei sem conteúdo, achei. A história é real, só para dizer assim, sem conteúdo Não, não Não, faz. mas é que tá. É o que o Minhoca falou, é como você aborda. Como você aborda isso? Porque ali, ó. Amor e Morte, a história é real. E ele tá muito tratando a bem história de um produzida. serial killer. O quanto você vai contar a história desse cara para não também transformar esse cara como, pô, olha o que esse cara fazia. Caralho, esse cara era maluco mesmo, entendeu? E não tornar o cara, tipo, você tem que odiar esse cara. Esse cara matava Não, pessoas. mas a série, acho que ela trata um pouco disso, porque isso aconteceu já na época do caso. Na época do caso, o cara recebendo carta, assim, houve uma admiração maluca pelo cara na época do caso. Isso é retratado na série. Mas eu senti isso na série. Assim, a própria série quer abordar isso, que é tipo assim, pô, vale a pena contar essa história? Pois é, mas vocês próprios estão contando a história desse cara, entendeu? É meio que a série meio que se contradizendo, porque durante a série eles ficam discutindo. A gente vai fazer eu não sei se é um livro, mas vai contar a história desse cara, vai botar esse cara, porque é isso. Perceba, o nome da série é Dahmer, é a história do cara, entendeu? Não é a história do policial que foi atrás, não é a história de uma das vítimas ou da mãe de uma das vítimas, entendeu? Apesar de ter também durante a história. Por isso que muitas vezes quando você vai abordar uma realidade que é muito pesada, você tem que saber o ponto também dessa abordagem, para também não parecer que você vai contar a história do Coringa, a galera gosta do Coringa, mas o Coringa é o errado, viu? Só lembrando que o Coringa é errado. O Coringa, a história, o Joker do Joaquin Phoenix, muita gente diz que é um filme que gerou, assim, pô, é um filme que tem que ter todo cuidado ali, porque pode ter aquela coisa, eu esqueci o termo, tem um termozinho específico,
que tem a ver com quase como se fosse um gatilho, né? Que o cara sofria e isso dava argumento para ele fazer o que ele fez, porque ele era rejeitado pela sociedade, todo mundo meio que passava por cima dele e tal, e fazendo com que ele fosse plausível para o que ele executasse, quando na verdade você só está contando a história dele, né? Você não está ali justificando o porquê que ele fez aquilo. Ele já era um cara quebrado a ponto de isso que aconteceu com ele antes se tornar o que ele acabou se tornando. São limites muito tênues, mas eu acho que ainda, no final das contas, eu espero que com o tempo prevaleça isso. Eu escolhi não assistir Dama, vi o primeiro episódio, não sei se viu o primeiro e o segundo, achei desnecessário, achei uma condução quase de culto à violência ali e achei que e larguei totalmente, assim, não tive o menor interesse em assistir. O menor interesse em assistir. Foi até premiado essa série, o ator ganhou o Globo de Ouro. Mas a série ela teve esse problema porque essa história teve esse problema na época. Eu prefiro ver um documentário quando é assim. Tem um documentário também sobre o filme. Tem. Eu acho que até na Netflix. Na Netflix também. Bom, então eu acho que a gente apresentou aí nossas visões, né, sobre esse caso de Léo Lins, trazendo outros exemplos, e certamente esse debate não se encerra por aqui. A gente vai seguir acompanhando, né, os desdobramentos aí para trazer nossa opinião. É importante a gente poder debater. Isso, de fato, é o mais valioso de tudo, né?